Fala pessoal, aqui é o professor Renato Bianchini da CIS Consultoria e hoje eu vou explicar para você qual que é o melhor horário para tomar Whey Protein. Se é antes do treino, depois do treino ou tanto faz, ou nem precisa tomar Whey Protein. É isso que eu vou tentar responder hoje para você, tá? Antes de mais nada, já se inscreve aqui no canal para você sempre ser atualizado aí de novos vídeos e novos estudos que estão sendo publicados que a gente está repassando aqui para vocês como forma de conhecimento. Esse vídeo de hoje está sendo feito por causa da Elaine Nóbrega, que deixou um comentário no meu último vídeo que eu falei sobre usar ou não usar o Whey Protein, e ela perguntou qual que é o melhor horário de utilizar o Whey Protein, se é antes ou depois do treino. Então, para responder ela e responder vocês, que também sei que tem muita gente que tem essa dúvida, eu vou trazer alguns estudos para embasar e tentar sanar de vez essa dúvida, tá? Primeira coisa, o que a gente tem que entender quando a gente fala de tomar o Whey antes, depois do treino, nem precisar disso tudo. É o conceito de janela anabólica, tá? Tem muita gente que ainda acredita nisso, que existe uma janela anabólica. O que significa janela anabólica? Muitos anos atrás foi disseminada essa ideia que após o treino você tem ali uma janela, que seria mais ou menos 1 hora após o treino, onde você absorve melhor os nutrientes. Então é importante você colocar certos nutrientes da sua alimentação durante esse período, 1 hora após o treino, para você absorver o máximo deles e assim ter mais resultados. E o principal nutriente que se fala quando se usa esse conceito de janela anabólica é a proteína. Tem que consumir a teoria, né? Tem que consumir proteína depois do treino, né? Nesse período de pelo menos 1 hora depois do treino, porque senão você não vai ter resultado. É essa a ideia que é passada por aí. Mas isso não é verdade, tá, gente? O Brad Schoenfeld, que eu já citei no último vídeo, que é um pesquisador de hipertrofia muscular, que ele fala tudo sobre nutrição e treinamento para hipertrofia muscular. Ele realizou um estudo junto com o Alan Aragon, onde eles tentaram pegar todos os, digamos assim, os estudos científicos que tentam validar essa ideia, tá? E pegou esses estudos, fez uma análise, tentou entender qual que é o fenômeno que está por trás, e a conclusão foi que não existe janela anabólica, tá? Se você no final do dia tiver consumido a mesma quantidade de nutrientes, né? Então vamos supor, a gente está falando aqui de proteína. Se você tiver consumindo a mesma quantidade de proteína, não tem problema se você consumir depois do treino ou antes do treino, tá? Tem algumas exceções para isso, né? Por exemplo, se você tiver muito tempo sem consumir nenhuma proteína, por exemplo, ou nenhum nutriente, que é o caso do jejum intermitente, eles recomendam você aí sim suplementar com whey protein ou qualquer tipo de proteína da sua alimentação após o treino, porque o seu músculo vai precisar de aminoácidos, né? Vai precisar da proteína da alimentação para iniciar o processo de reparação, de reconstrução da massa muscular. Então, se não tiver essa proteína no seu corpo, não vai ter como você realizar esse processo. Por isso que se recomenda utilizar a proteína pós-treino se você está muito tempo sem comer proteína. Mas se você tem uma vida, digamos assim, normal, que você consumiu proteína nas últimas 4, 5 horas, você não precisa se preocupar com isso, em ir rapidamente a balançar a shakeira na última série para você ter o máximo de resultado. Isso não vai acontecer, tá? Tendo em vista isso, aí surge a outra dúvida, né? Se o pessoal fala assim, se o que vale é a quantidade de proteína total do dia, né? E quem quiser mais detalhes sobre isso, no outro vídeo eu falo muito bem específico sobre isso, eu recomendo fortemente você ir lá ver. Mas se eu comer essa quantidade de proteína do dia, eu posso comer ela numa refeição só, que vai ser o ótimo, que vai dar o máximo de resultado. E então, se não preciso consumir no pós-treino, se eu posso consumir durante o dia, então se eu quiser consumir tudo numa refeição só, eu vou ter o mesmo resultado. E foi aí que eles tentaram avaliar isso também. Os mesmos pesquisadores, o Brad Schoenfeld e o Alan Aragon, fizeram mais um estudo e aí eles queriam saber qual que é a dose de proteína que o corpo é capaz de absorver, digerir e utilizar para gerar a massa muscular, né? Para construir a massa muscular. Fizeram um estudo que foi publicado esse ano, em 2018, e tentaram pegar várias evidências também desse fenômeno, né, de utilização da proteína para a reconstrução da massa muscular, para tentar chegar a algumas conclusões práticas do que se deve fazer. E a recomendação deles é a seguinte: você deve pelo menos ter 4 refeições, dividir a sua quantidade de proteína em 4 refeições durante o seu dia, né? Que isso vai ser o ótimo para você ter uma boa quantidade de proteína para iniciar todo o processo de reparo muscular e ganho de massa muscular, ao mesmo tempo que você não está consumindo nenhuma proteína em excesso, tá? Então, vamos supor que a recomendação que você vai utilizar para você, e vai variar de caso para caso, mas uma recomendação geral para quem quer ganhar massa muscular, é 2 gramas de proteína
por quilo por dia, tá? Então vamos supor que você tem 80 quilos e que você vai usar essa recomendação. Você tem que consumir em média 160 gramas de proteína por dia. Então vale a pena você dividir essas 160 gramas em 4 refeições, tá? Então cada refeição você vai consumir 40 gramas de proteína. Eles recomendam isso como o ótimo para gerar massa muscular. Mas essa revisão eles já deixam bem claro que é muito limitado essa recomendação, porque são muito poucos estudos ainda que tentam validar essa ideia. E no final das contas, se você, dependendo da sua rotina, do seu dia a dia, do seu trabalho e como é que funciona as suas refeições, o que vale mais a pena é você focar na quantidade de proteína diária, que é isso que vai fazer a diferença mesmo. Se você puder dividir em 4 refeições iguais, né, durante o dia, melhor ainda. Só que a gente vai ver que isso começa a ficar mais difícil, porque, por exemplo, 40 gramas de proteína num café da manhã, tradicional para a gente aqui no Brasil, é bem diferente, né? É bem difícil você consumir 40 gramas de proteína. Mas se você conseguir, ótimo. Se isso fica muito inviável para você, não tem problema. Você pega essa quantidade e vai espalhando nas outras refeições do seu dia, tá? Então, para dar uma conclusão final aqui do nosso raciocínio todo, para dar uma recomendação prática para você, tá? O Whey Protein no pós-treino não vai otimizar o seu resultado, tá? A gente já viu que a janela anabólica não existe, então você não precisa disso para otimizar o seu resultado. Já se viu resultados semelhantes se você consumir antes ou depois do treino, não tem problema nenhum. E o resultado é o mesmo quando você equaliza a quantidade de proteína do dia, tá? Então, se você tiver a mesma quantidade de proteína durante o dia, independente se você vai consumir antes do treino, depois do treino, ou 2 horas depois ou 2 horas antes, isso não vai influenciar o resultado. Porém, tem alguns indicativos que mostram que pode ser benéfico sim consumir após o treino, tá? Não é nenhum estudo que comprova isso, mas são alguns indicativos. E como não vai fazer mal nenhum você consumir o Whey Protein depois do treino, por que não consumir, né? Se você tem o suplemento em casa, se você pode investir num suplemento como o Whey Protein, se você tem a capacidade de ter esse suplemento logo após o seu treino, por exemplo, se você consegue levar na sua mochila, por que não suplementar após o treino? Não significa que você não vai fazer mal nenhum para você e mesmo que isso não signifique que vai otimizar os resultados, você pode sim ter um benefício a mais. Então a recomendação que eu dou para você é, se você pode, se não fica muito custoso para você, não só do ponto de vista financeiro, mas da sua rotina, se não fica muito custoso para você consumir o Whey Protein após o treino, consuma que você não vai estar fazendo mal nenhum. Agora, se fica difícil levar uma dose de Whey Protein na mochila, porque já tem que levar um monte de coisa, se dali a meia hora você já vai estar em casa e pode consumir o Whey Protein em casa, ou então até se você não está afim de utilizar o Whey Protein nesse momento, se você não quer investir em suplementação, não tem problema, adapte da melhor forma possível. Só garanta que você está consumindo a quantidade mínima ali de proteína por dia para você ter os melhores resultados, tá? Então é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Se você quiser saber mais novidades sobre exercício físico e nutrição, é só você se inscrever aqui no nosso canal. Toda semana aí tem pelo menos 2 vídeos novos para a gente explicar um pouco para vocês esses conceitos e tentar responder as suas perguntas sobre todo esse universo aí que a gente vive, que fala sobre o melhor tipo de alimentação, o melhor tipo de treinamento e o que vai otimizar os seus resultados ou os resultados dos seus alunos, caso você seja um personal trainer. Tá certo? Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.